Vamos agora passar para a leitura e exposição da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Marcos. As crianças que têm 4 anos podem acompanhar os professores. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler da onde paramos, a semana passada, ou retrasada, a partir do versículo 14 até o 29, Marcos 9. Vamos ler a partir do verso 14 até o versículo 29. Assim, dando sequência à nossa série de exposição deste Evangelho. Convido os irmãos a ouvirem com atenção a leitura da palavra de Deus, Marcos 9, do 14 ao 29, que nos diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ria os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, obrigado porque podemos louvar, adorar ao teu santo nome junto ao teu povo. E obrigado pela tua palavra, pelo lembrete que nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso. Fala conosco nessa noite, nós pedimos, ajude-nos a tirar as distrações da mente e a ouvir atentamente a tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vocês já tiveram a experiência de passar por algo que você perceber o quão incapaz de resolver uma coisa você é? O quão insignificante nós somos? Situações na vida que fazem isso conosco são várias, e existem desde exemplos simples como você acabou de varrer o seu quintal, vem aquele vento, derruba um monte de folha, todo o seu trabalho vai desfeito em alguns segundos. Você então pensa: mas meu esforço não valeu de nada, eu não valho nada mesmo, não consigo controlar o vento. Trabalhei, continua do mesmo jeito. Mas existem situações mais sérias e graves que nos fazem perceber isso. O leito de hospital de uma pessoa amada em estado grave e nós completamente inúteis para fazer qualquer coisa. Desejamos que, se pudéssemos, trocaríamos de lugar com a pessoa, mas na verdade não conseguimos fazer nada. Não são poucas as situações nesta vida que nos trazem esse duro e amargo lembrete: nós somos incapazes, nós somos frágeis. Os apóstolos, no texto que nós lemos,
experimentaram uma situação semelhante, onde eles perceberam, e não somente eles, mas toda a multidão, perceberam o quão incapazes eles eram. E nessa mesma história, no mesmo contexto, um pai traz o seu filho e demonstra a fragilidade que ele tem também. Os apóstolos incapazes de ajudar, o pai incapaz de ajudar. Esse texto nos mostra de forma bem clara como nós somos incapazes e frágeis. Mas ao mesmo tempo, esse texto nos mostra que nós temos um Senhor que é poderoso e supre toda a nossa incapacidade e a nossa fragilidade. Por isso que nós aprendemos então de uma forma mais clara, para que os irmãos possam se lembrar depois, é que nossa incapacidade e a fragilidade de nossa fé são supridas pelo supremo poder de Cristo. A nossa incapacidade e a fragilidade da nossa fé são supridas, completamente supridas, pelo supremo poder de Cristo. Veja, no versículo 14, Marcos nos diz que quando eles se aproximaram dos discípulos, talvez você está se perguntando, mas aonde eles estavam? O texto anterior, os versos anteriores nos contam, capítulo 9, é quando nós temos a história contada de que Jesus tomou 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, subiu ao monte para orar, e lá esses apóstolos presenciaram um feito incomparável e único na história, que foi a transfiguração. Quando Cristo Jesus foi transfigurado, eles tiveram o privilégio, a honra de ver por alguns instantes um relance da glória de Cristo na eternidade, a glória de Deus revelada em Cristo sem véu, sem barreiras. Eles tiveram esse privilégio de experimentar, e depois dessa experiência, que é o ápice da experiência dos apóstolos, o ápice da espiritualidade, depois de serem irradiados pela glória de Deus manifestada em seu Filho, eles então voltam do monte. No caminho eles conversam com Jesus, Jesus os instrui a não contar para os outros o que eles presenciaram, e então agora, descendo do monte, Jesus e esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, se achegam novamente ao restante do grupo, aos outros apóstolos. E como já de costume, nós vemos que a multidão estava ali, onde Jesus estava, os apóstolos estavam. Não era estranho, não era incomum que a multidão se reunisse, mas Marcos nos diz que algo está diferente, porque não está apenas a multidão ali esperando o retorno de Jesus, mas a multidão está em alvoroço, a multidão estava discutindo. Então era algo barulhento, era algo que você percebia uma inquietação, uma movimentação estranha. Os escribas discutindo com os apóstolos. Jesus então chega, e quando a multidão vê, Marcos diz no verso 15, que Jesus estava ali, eles correm até Jesus. E então Jesus pergunta, no verso 16, por que vocês estão discutindo? O que está acontecendo? Nesse instante, um das pessoas que ali estava, de dentro da multidão, e nós vemos depois que é o pai do filho endemoniado, ele responde a Jesus, e ele conta: olha, mestre, eu trouxe para o Senhor o meu filho, porque ele é possesso de um espírito mudo, de um espírito surdo e mudo. E esse meu filho, quando tem as suas crises, quando ele é possesso por isso, esse espírito o lança no chão, o faz espumar, ranger os dentes, e assim ele vai definhando, vai desgastando, vai acabando. Algo parecido com uma epilepsia, mas o texto nos deixa bem claro que não era apenas uma condição médica, mas sim uma manifestação demoníaca que tomava conta do jovem. E o pai então diz: mas mestre, nenhum dos seus apóstolos puderam ajudar meu filho. Nenhum deles foi capaz de expulsar esse espírito maligno. Então, Jesus lamenta: ó geração incrédula, no verso 19, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Jesus lamenta, não necessariamente somente pela incapacidade dos apóstolos, mas porque Jesus sabia que a hora que ele partiria estava chegando. Jesus sabia que os apóstolos precisariam viver as suas vidas e seguir o seu ministério pelo poder do Espírito Santo, mas longe de Cristo. Jesus então diz: olha, até quando? Por enquanto eu estou aqui, por enquanto eu consigo resolver as coisas, mas eu não vou permanecer eternamente. Até quando eu sofrerei? Jesus lamenta a falta de fé, a pequenez da fé dos apóstolos.
Queridos, esse texto nos mostra a incapacidade dos apóstolos. O que é interessante é que no começo de Marcos, ali, alguns capítulos para trás, vocês vão se lembrar, Jesus havia enviado os seus discípulos para como se fosse um estágio, um período probatório, onde esses discípulos saíram, viajaram, pregaram o Evangelho, e eles tiveram poder para fazer milagres, para expulsar demônios, para curar. E naquele período os apóstolos conseguiram fazer isso, mas aquilo foi algo temporário. Jesus estava treinando a eles, estava preparando eles para o ministério que começaria depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas os apóstolos, talvez, quando o pai trouxe o filho, o que é interessante é que eles estavam ousados, porque o texto nos diz que eles tentaram expelir o demônio, eles tentaram ajudar este menino possesso. Talvez, se isso fosse alguns meses, algum tempo atrás, no começo do ministério de Jesus, eles diriam: olha, espera aí, Jesus foi ali, mas ele já volta e ele não consegue resolver. Os apóstolos tentaram resolver, afinal eles já tido a experiência de curar, de fazer milagres, mas agora eles não conseguem. O que esse texto está nos mostrando, nessa primeira parte, é que os apóstolos sem Cristo são incapazes. Sem Cristo eles são inúteis. E a mesma realidade é para mim e para você. Eu e você, nós somos incapazes, nós somos inúteis sem Cristo Jesus. Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, inútil no quê? Incapaz do quê? Incapaz de tudo e qualquer coisa. Tudo que você acha que você consegue fazer sozinho, não se engane, você precisa de Cristo. Existe uma frase que diz assim: lá, somente pela graça de Deus eu vou. Lá onde? Em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Nós respiramos, nós vivemos, nós caminhamos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós cuidamos da casa, nós ensinamos o nosso filho, somente pela graça e na força de Cristo Jesus. Se nós dependermos de nós mesmos, nós vamos falhar. E a partir do momento que nós tentarmos fazer qualquer coisa longe de Cristo, separado de Cristo, à parte de Cristo, nós vamos ser chocados com a dura realidade de que somos incapazes. Somente com Cristo, pela graça de Deus, nós conseguimos fazer qualquer coisa. Pense na sua vida individual, na sua vida espiritual, no seu crescimento na fé, na sua santificação. Toda vez que você acha que conseguiu um estado de santificação maior e finalmente venceu o pecado, e toda vez que você se sente forte, você se sente firme, você acha: eu estou em pé, eu venci o pecado, eu venci a tentação, é normalmente nessas horas que você cai. Quando você acha que está forte o suficiente, firme o suficiente, a ponto de que não precisa mais da palavra de Deus todos os dias, da oração sem cessar, dos meios de graça, quando você acha que pode tirar umas férias de buscar a Deus, quando você deixa de participar semanalmente, religiosamente, dos cultos e das reuniões do povo de Deus, quando você abaixa a guarda porque se sente forte, quando você deixa de contar com Cristo, de depender de Cristo ativamente, intensamente, você percebe a sua incapacidade, porque você falha. Mas não só nisso. Em todas as áreas da sua vida, como marido, como uma esposa, como um pai, como um filho, o chamado de Cristo para nós nessa vida não é um chamado fácil, mas é de servir, de negar-se a nós mesmos e seguir a Cristo, de amar o próximo, de quando ofendidos, virar o rosto. Quando Deus nos dá o privilégio de ter família e termos filhos, Deus está colocando almas eternas sobre a nossa responsabilidade. Quando nós temos o nosso trabalho, nós temos a responsabilidade com as pessoas que nos empregaram e confiaram aquela função para nós. Quando somos os proprietários, nós temos pessoas que dependem do nosso pagamento para o sustento. O que eu estou querendo dizer é que a responsabilidade, o nosso trabalho, o que nós temos que fazer são coisas sérias e importantes e normalmente maiores do que a nossa capacidade.
capacidade. E se nós pensarmos friamente, humanamente, apenas contando com as nossas forças, nós vamos desistir, porque nós vamos perceber, eu não consigo. Queridos, eu não consigo educar meus filhos. E quando eu olho para esse mundo, eu vejo um mundo cheio de influência ruim, de pessoas maus, um mundo perigoso. E às vezes a tentação é até concordar com as pessoas que dizem, eu não vou colocar um filho nesse mundo maldito. E nós pensamos, eu não vou conseguir mesmo. E se nós olharmos só para nós vamos perceber que somos incapazes, somos inúteis. Nós vamos ficar desesperados. Se você acha que consegue cuidar da sua família, e não apenas educar os filhos, mas protegê-los, se você acha que você é forte o suficiente, tem um sistema de segurança firme e poderoso o suficiente, que a sua família está protegida, não se engane. Você não consegue proteger ninguém. Você não consegue controlar ninguém. Se você acha que você consegue viver a sua vida espiritual e buscar e crescer em santidade sozinho, você consegue adquirir um status de merecedor de participar da mesa do Senhor, você está se enganando. E mais cedo ou mais tarde você vai experimentar algo que vai te mostrar como você é incapaz. Os apóstolos experimentaram isso. Veio alguém desesperadamente precisando de ajuda. E talvez com algo que os apóstolos já conseguiram resolver antes. Mas eles não conseguiram. Sem Cristo, eles são incapazes. Nós, sem Cristo, nós somos incapazes. Nós precisamos de Cristo. Nós dependemos dele. Por isso é importante nos lembrarmos de sempre termos humildade. Quando nós passamos um certo tempo na caminhada cristã, a tendência é ficarmos soberbos e acharmos que somos fortes o suficiente, sábios o suficiente, maduros na fé o suficiente. Os apóstolos já estavam vivendo com Cristo há um tempo, já conheciam, já tinham percebido os milagres, visto os milagres, já tinham aprendido os ensinos, já tinham feito os milagres. Eles estavam se sentindo maduros, não eram mais aqueles bebês na fé que foram chamados por Cristo para segui-lo, agora já tinham sido testados, experimentados e incapazes. Não importa se você tem 20, 30, 40 anos de caminhada cristã, o que você precisa é da mesma coisa que você precisava no primeiro dia da sua caminhada cristã, da graça de Deus, da graça de Cristo. Você precisa se apegar a Cristo e depender da força dele. Paulo nos ensina isso muito bem. Paulo diz, olha, quando eu sou forte, eu sou fraco. Ou seja, quando eu dependo de mim, eu caio, eu sou fraco. Paulo nos lembra, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não abaixe a guarda, não dependa só de você. Não conte com a sua força, não conte com a sua capacidade. Dependa de Deus, busque e dependa da graça de Cristo, porque sem Cristo, queridos, nós somos inúteis. Sem Cristo, nós somos incapazes. Os apóstolos incapazes, nós incapazes. Mas com Cristo nós conseguimos. Com Cristo nós perseveramos. Pela graça de Deus, eu consigo sim criar os meus filhos. Pela graça de Deus eu consigo sim amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Pela graça de Deus eu consigo, uma esposa consegue se submeter ao marido. Pela graça de Deus eu consigo trabalhar com excelência e sustentar a minha família. Pela graça de Deus, eu sei que eu estou protegido, os meus filhos estão protegidos, a minha família está protegida. É pela graça de Deus que eu vou para qualquer lugar. Nós precisamos nos lembrar disso e humildemente depender de Cristo. Humildemente buscar a Cristo. Nós não podemos parar ou achar que não precisamos mais daqueles passos básicos que os bebês na fé precisam. Ler a Bíblia, orar. Como diz a musiquinha que as crianças cantam, ler a Bíblia e fazer oração é o que faz crescer. Leio a Bíblia e faço oração. Isso me faz crescer. Você pode ter 45 anos de igreja, 50 anos de igreja, você pode ter lido a Bíblia várias vezes, não acha que você chegou ao ponto de não precisa mais, você precisa da graça de Deus tão desesperadamente
como você precisava no primeiro dia da sua conversão, como você precisava antes da sua conversão. O que nós precisamos é da graça de Deus. Se nós conseguimos fazer qualquer coisa, é pela graça de Deus. E se os nossos filhos crescem e são bênção, é pela graça de Deus. E se nós conseguimos trabalhar e ser bênção na vida de outros, é pela graça de Deus. E se o trabalho na igreja está crescendo, se o pastor está trabalhando e as coisas estão fluindo, é pela graça de Deus. Se o evangelho está se espalhando e pessoas estão se convertendo, é pela graça de Deus. Não é pela capacidade, não é pelo dom, não é pelo mérito, não é pela força de ninguém, é pela graça de Deus. Sem Cristo, nós somos incapazes. Sem Cristo, nós somos inúteis. Nós precisamos de Cristo, precisamos da graça de Deus. Depois que contaram para Jesus o que aconteceu, que os apóstolos foram incapazes de ajudar esse pai e esse filho, Jesus então começa a agir. E a partir do versículo 20, antes, no final do versículo 19, Jesus pede: trazei essa criança, trazei este menino. E então no verso 20, Marcos nos conta que eles trouxeram o menino imediatamente. Quando o espírito maligno viu que quem estava ali era Jesus, ele deu mais uma de suas crises. Ele tomou conta daquele menino de forma absurda e o lançou no chão e começou a fazer aquilo que ele costumava fazer várias vezes, uma manifestação demoníaca que traz sofrimento, que machucava, que feria este menino. Eu não consigo imaginar a tristeza de um pai ao ver um filho dessa forma, escravizado pelo poder maligno, e não conseguindo fazer nada, e trouxe para os apóstolos de Cristo e eles também não conseguiram. Imagine o desespero desse pai, imagine a esperança que está se esvaindo, porque olha, a vida toda esse menino sofre, porque Jesus pergunta: desde quando isso acontece com ele? E o pai responde: desde a infância, há muito tempo ele sofre com isso. E às vezes é pior, o pai diz: ó Jesus, às vezes é pior, porque às vezes esse espírito tenta matar o meu filho. Ele não apenas quer machucar, sofrer, fazê-lo sofrer, mas quer matá-lo, lança ele no fogo, na água, e nós temos que de alguma forma tentar resgatar. Desde a infância ele está assim. Mas o pai então diz o seguinte: Senhor, se tu podes, tem compaixão de nós, nos ajude. Essa frase parece simples, mas ela é uma frase que revela profundamente o desespero, a tristeza desse pai. Ele já tentou, ele já fez várias coisas, ele já trouxe para os apóstolos e nada. Ele não duvida que Jesus quer ajudá-lo. Ele provavelmente já percebeu, já ouviu falar da compaixão de Cristo. E outros milagres perguntavam: se queres, podes me curar? E Jesus diz: eu quero, e tocou um leproso e curou. Jesus se compadeceu da multidão, se compadeceu até mesmo dos que não eram judeus e dos gentios, e fez muitos milagres. E aquele pai sabia: Jesus é alguém que se compadece, alguém que se importa. Mas a esperança desse pai já estava tão pequena que ele ainda questiona: se pode. Se o Senhor puder, eu não sei se o Senhor pode, mas se o Senhor puder, por favor, eu estou implorando, tenha compaixão de nós. Um choro sincero e genuíno de alguém que está à beira do desespero. Se tu podes, faz alguma coisa. Eles vejam a fragilidade do pai. Não consegue ajudar seu filho, está tão frágil que tudo que ele consegue fazer é implorar. E implorar para alguém que ele acha, mas não tem certeza que pode ajudar. Essa é a última esperança. A última esperança de um pai desesperado, de um pai frágil. Veja que Jesus não se ofende com a fragilidade do pai. Jesus não olha para esse pai e diz: se podes? Como assim? Que absurdo! Você não sabe quem eu sou? Pergunta para esses apóstolos se eu não sosseguei o mar, se eu não ressuscitei os mortos, se eu não expulsei demônios, se eu não alimentei multidões. Você não ouviu ainda falar de tudo que eu faço? E agora você vem aqui e diz: se podes? Não é isso que Jesus faz. Jesus diz: se podes, tudo pode para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Jesus olha para um pai frágil, de uma fé frágil. Jesus convida ele: crê em mim.
Coloque a sua fragilidade e a pequenez da sua fé em mim. Você trouxe o seu filho até mim e agora você ainda questiona, duvida se pode. Eu posso, confie em mim. Tudo é possível para aquele. Você crê em mim, o seu filho será curado. E então, talvez um dos versos mais bonitos de toda a Escritura, o pai com lágrimas nos olhos exclama. Agora ele não só fala sobre o seu desespero, mas ele grita, ele clama, ele abre mão de todo o orgulho, ele não se importa com o que as pessoas estão pensando, ele não se importa de se mostrar frágil, ele clama do fundo do seu coração: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequena, a minha fé é frágil, me ajuda. Só o Senhor pode sustentar, suprir, aumentar a minha fé. Outras versões traduzem: eu creio, ajuda-me a crer. Poderíamos entender então que o pai está dizendo: olha, eu creio, mas a minha fé é pequena e às vezes eu duvido, mas eu quero crer de forma inabalável, de forma irredutível, de forma absoluta. Ajuda-me a crer. E então Jesus vê que a multidão começa a se corroer e ordena para que o Espírito se retire. O Espírito grita, tenta lutar contra o poder de Deus, mas sai daquele amados e ele fica caído, parado. Alguns pensam que morreu, mas Jesus então pega pela mão e o levanta, mais uma vez demonstrando a sua compaixão. Pessoas que vieram até Cristo, precisando do seu poder e do seu milagre, Jesus não só curou, mas como Jesus sustentou para que se levantasse. Pegou na mão do menino, um menino que segundos atrás estava contaminado, possesso por um espírito maligno. Independente da sujeira da imundície, Jesus pega-o pela mão e levanta, demonstrando a sua compaixão. Queridos, esse texto nos mostra que a nossa incapacidade e a fragilidade da nossa fé, elas são supridas pelo supremo poder de Cristo, porque Cristo é poderoso. Cristo é poderoso. Veja só que interessante. Jesus não reprimiu o Pai. Jesus não mandou esse pai embora. Jesus não ignorou a dor do menino. Jesus reconheceu um pai extremamente frágil. Ele supre essa fragilidade. E antes mesmo de curar o filho, Jesus supre a fragilidade da fé desse pai, ensinando a esse pai: creia em mim, confie em mim. Queridos, esse pai é uma imagem muito semelhante a qualquer um de nós. Porque a nossa fé, ela é frágil. Ela não é constante. Temos períodos de maior força, períodos de firmeza, períodos em que a nossa fé está no ápice, nós cremos e confiamos e nada nos abala, mas nós temos períodos de vale, de choro, de medo, de angústia, de desespero. Esse texto nos mostra que mesmo que a nossa fé seja pequenina, extremamente frágil, nós podemos trazê-la para Cristo, colocá-la em Cristo, porque Ele é forte, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso o suficiente para suprir a nossa incapacidade e a nossa fragilidade. O que os apóstolos não conseguiram fazer, Ele fez. Ele ordenou e o Espírito se retirou. O decreto divino determina, e até mesmo o espírito maligno obedece. Nós somos lembrados aqui do poder absoluto de Cristo, do poder supremo de Cristo. Ele é quem pode e quem faz todas as coisas. Até mesmo Satanás é o Satanás de Deus, só faz o que Deus permite. Essa imagem que às vezes os filmes, os livros e nós criamos em nossa mente, de que existem dois poderes iguais, o mal e o bem, Deus está batalhando com o diabo, e o diabo às vezes vence, às vezes Deus vence e fica nessa batalha até o dia final. Isso é a maior mentira que existe. O diabo já foi esmagado, completamente derrotado. Deus é poderoso, Cristo é todo poderoso, o supremo poder de Cristo é o que supre a nossa incapacidade, a nossa fragilidade. O que o Pai precisava, Cristo fez. E o que é mais interessante, que toca o nosso coração, é que nós percebemos que a fé do Pai ela era fraca. Ele cria, mas duvidava, e nós somos assim. Nós lemos a palavra de Deus, as promessas,
e nós cremos nas promessas, mas quando as coisas ficam difíceis, nós choramos, nós trememos, nós duvidamos, nós pensamos, Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor consegue, mas será que o Senhor vai fazer comigo? Será que dessa vez o Senhor vai fazer novamente? Deus, eu confio no Senhor, mas eu estou desesperado. E ao mesmo tempo que eu confio, eu não confio, ao mesmo tempo que eu creio, eu não creio. O que nós precisamos fazer é trazer a nossa fragilidade completa, a nossa incapacidade para Cristo. E a pequena fé que tivermos, depositarmos em Cristo. E até mesmo a nossa descrença, as nossas dúvidas, os nossos medos, trazer para Cristo. Acontece que muitas vezes nós deixamos que o medo nos separe de Cristo porque nós temos vergonha. Deus, eu deveria confiar, mas eu sou tão fraco, minha confiança é tão pequena. Eu não sou digno nem de pedir pela tua ajuda, nem de clamar. Queridos, não somos dignos mesmo, mas o que nós devemos fazer é clamar, como esse pai, chorar diante de Cristo e desesperadamente gritar: Senhor, eu creio, ajuda-me a crer, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me, Senhor Deus, na minha pequena fé. Ajuda-me, Senhor Deus, até quando eu duvidar do Senhor, porque, queridos, nosso Salvador é de supremo poder, e não é a pequenez da nossa fé, não é as nossas dúvidas, não são as nossas dúvidas, não é o nosso medo. Nada impede que Cristo exerça o seu poder, nada atrapalha a Cristo, nada atrapalha a Deus. Os planos de Deus se cumprem, não são homens, não são espíritos, não são potestades, não são poderes, não é a nossa pequenez, não é a nossa fragilidade, não é a nossa incredulidade que atrapalha, que impede os planos de Deus, porque o seu poder é supremo. E o supremo poder de Cristo é o que supre a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Então, queridos, o que nós precisamos fazer é trazer toda a nossa fraqueza, toda a nossa dúvida, todo o nosso medo para Cristo e clamar: Senhor, eu creio, ajuda-me a crer. Senhor, eu duvido, ajuda-me a não duvidar. Eu quero crer mais, eu quero confiar mais. Eu quero, Senhor Deus, descansar no Teu poder, no Teu cuidado. Eu sei que o Senhor cuida, mas meu coração me engana. Os meus sentimentos me entristecem, me derrubam. Senhor, me levante pela mão, me levante, me traga para perto de Ti. Eu quero crer, ajuda-me a crer. Queridos, não é a força da sua fé que te salva. Não é a força da sua fé que te sustenta. Não é a força da sua fé que vai te levar para o céu, não. É a força de Cristo. É o poder de Cristo, é a obra dele. Então coloque a sua fé pequena nele. E muitas vezes nós estamos querendo colocar fé na nossa fé. Eu sei que eu vou para o céu, eu sei que eu sou salvo, eu sei que eu vou vencer porque eu creio em Deus. Como se eu estivesse colocando fé na minha fé. Porque eu tenho fé, eu sei. Não coloque fé na sua fé, coloque fé em Cristo. Acredite nele. E traga as suas dúvidas, o seu medo, a sua fragilidade, a sua descrença até Ele. Clame desesperadamente, porque, queridos, Ele não é um Deus tirano. Ele não é um Deus frágil, Ele não é um Deus incapaz. Ele não é um Deus que vira as costas para aqueles que estão por Ele. Nós começamos o nosso culto sendo lembrado que Deus está perto daqueles que o invocam. Perto, ao lado, próximos. Tão perto a ponto de que Ele veio ao mundo para habitar entre nós. E depois que Ele ressuscitou, Ele enviou o seu próprio Espírito, que habita no coração de cada um de nós. Você quer saber o quão perto Deus está de você? Ele está dentro de você. Por isso, em toda a sua fraqueza, com toda a sua fragilidade, venha para Cristo. Coloque o seu ser inteiro diante dEle. Entregue-se a Ele, entregue-se com a sua força, com a sua fraqueza, com a sua fé, com a sua falta de fé, com as suas dúvidas, com o seu medo. Entregue-se completamente a Ele. É Ele quem supre a nossa fragilidade, é Ele quem supre a nossa incapacidade, é Ele quem faz. Nós não precisamos fazer nada. Não é a força da nossa fé que nos salva, é a força do nosso Salvador. E por mais que a nossa fé seja pequena, Deus é forte, Deus é grande. Deus é poderoso. Esse texto nos mostra o absoluto poder de Cristo que supre a nossa capacidade, a nossa incapacidade e a nossa fragilidade. Sabe por que a gente consegue concluir tudo isso, queridos? Que quando a gente passa por situações que a gente percebe quão incapazes nós somos, quando nós somos enfrentados pela nossa fragilidade, pelas nossas dúvidas,
nós lembramos que precisamos depender de Cristo. Mas, queridos, quando vemos o poder de Cristo exposto de forma tão maravilhosa assim, nós lembramos que não apenas precisamos, mas podemos depender de Cristo. Eu gostaria que os irmãos saíssem daqui hoje à noite, não apenas com uma mensagem que te deixa no chão, te chamando de incapaz, de inútil, mas com uma mensagem encorajadora. Você é realmente incapaz, inútil de fazer qualquer coisa sozinho, mas você pode contar com Cristo, e isso é até boa notícia, sabe por quê? Porque você está dependendo daquele que é poderoso de forma absoluta. O fato de que você não depende de você mesmo, que você não consegue fazer as coisas sozinho, é boa notícia. Porque isso te lembra quem está comandando, quem está controlando e quem faz é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, mesmo no auge da minha fragilidade, da minha incapacidade, a missão que Deus me deu para fazer é possível ser feita. E Cristo me capacita. Queridos, em Cristo, supridos pelo poder de Cristo, você consegue sim viver a sua vida para a glória dele. Você consegue sim vencer o pecado. Você consegue sim criar os seus filhos. Mesmo nesse mundo, sim. Mesmo diante das influências, sim. Você consegue sim trabalhar, honrar e ser um sacrifício vivo para Deus. Você consegue sim amar sua esposa, amar seu marido, cuidar da sua família, cumprir com suas responsabilidades. Na igreja você consegue sim trabalhar e ministrar para os irmãos. Você consegue sim pastorear presbíteros. Você consegue sim cuidar do corpo de Cristo, dos filhos de Deus. Não porque você é capaz, não porque você é forte, mas pela graça de Deus. Porque Ele é poderoso. Olha só, Ele falou, e aquilo que ninguém conseguiu resolver durante vários e vários anos, desde a infância, o menino aprisionado pelos poderes demoníacos foi curado imediatamente. O poder supremo de Cristo aqui nos supre. Se nós somos incapazes, somos supridos por um poder supremo assim, isso é boa notícia. Que bom que não dependa de mim. Que bom que eu não consigo fazer as coisas. Porque assim eu busco aquele que é poderoso para me ajudar. Assim eu busco aquele que é supremamente poderoso. Aquele que pode e que faz todas as coisas. E aquele que fez a coisa mais difícil de todas, me reconciliar a Deus. Apesar dos meus pecados, me trouxe vida eterna. Por isso, eu sou suprido pelo poder de Cristo. Nós somos como esse Pai. Cremos, mas duvidamos. Precisamos trazer tudo que nós temos para Cristo, confiar nele. Afinal de contas, a nossa incapacidade e a fragilidade da nossa fé são supridas pelo supremo poder de Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra e pelo lembrete do Teu poder tão supremo, tão maravilhoso. E gratos pelo lembrete da Tua compaixão. E gratos porque sabemos que a nossa fé, por menor que seja, depositada no Senhor Jesus Cristo, que é todo-poderoso, ela nos traz salvação, ela nos traz força, poder e vitória e a vida eterna. Ó Senhor Deus, ajude-nos a crer, nós pedimos, ajude-nos a não duvidar, ajude-nos a não ofender ao Senhor com a nossa pequena fé, com a nossa incredulidade. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos tão próximos de Cristo, nos alimentarmos tanto da obra de Cristo, que nós temos uma fé forte, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Mas, Senhor Deus, nos dias de fraqueza, nos dias de fragilidade, quando somos enfrentados pela nossa incapacidade, supra, Senhor Deus, com o Teu poder. Supra, Senhor Deus, com o Teu poder as nossas vidas todos os dias, porque sem o Senhor nós não somos nada, mas com o Senhor nós somos fortes, nós somos poderosos. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém.